abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 15. Eu quero abrir o meu coração para vocês hoje à noite. Eu não tenho aqui uma mensagem requentada. Eu tenho aqui uma mensagem de Deus. João capítulo 15. Muito conhecido o texto. Alguns de nós que amamos a palavra sabemos de cor. Eu sei de cor. Eu sei que vários pastores. O pastor Silas é a máquina bíblica. Ele pregava na igreja central, citava 1000 versículos num culto. Entendeu? Um atrás do outro. Graças aos seus pais que o criaram na escola dominical. Ainda a escola dominical não é uma instituição falida. Ela ainda é necessária. Não arrumaram nada melhor até agora. O dia que disserem que arrumaram, vamos ver se está certo. Essa tem dado certo há mais de 250 anos que a escola dominical foi fundada na Inglaterra. E ainda não inventaram um negócio melhor do que esse. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos do Pai, e no seu amor permaneço. Até o verso 10. Pai amado, te louvamos pela tua palavra. Ela é a verdade. Ela é a verdade que não pode mentir. Ela é a revelação perfeita daquilo que tu desejas para a nossa vida. Que hoje à noite esse texto tão conhecido por nós pastores e líderes, professores de escola dominical e crentes, torne-se um instrumento nas tuas mãos para tirar alguma coisa que possa enriquecer a nossa vida e abençoar o nosso ministério e abençoar a tua igreja aqui reunida. Nós te louvamos por esse momento solene e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem sentar-se, por favor. Eu tenho 50 anos de ministério, 51 praticamente. Eu venho de uma família muito pobre. Eu sou de Minas Gerais, das Minas Gerais. Meu pai era um agricultor, um colono italiano, vindo da Itália no período da fome que bateu na Europa, e também vindo com a proposta do governo, que sempre fez propostas, chamando europeus para vir para o Brasil, para substituir a mão de obra escrava, porque havia sido proclamada a libertação da escravatura. E meus avós vieram. Meus avós analfabetos, meu pai analfabeto, a Itália pobre daquela época, e se alojaram no sul de Minas. Papai casou-se com uma caboclinha mineira, descendente de indígenas, uma mulherzinha de 1,56 m, mas que era boa de serviço, deu-lhe 11 filhos. Mas o que faz dela uma grande mulher não é ter tido 11 filhos, é que a sogra dela foi a parteira dos 11. E se você ver a fotografia do tamanho da mão da italiana, você vai dizer, ela era uma mulher realmente espetacular. E a minha mãe era mesmo uma mulher espetacular. Cresci na pobreza, mas não na fome.
Calcei o meu primeiro par de sapatos com 14 anos de idade. Até os 14 eu andava com os pés no chão. E como a região que eu nasci e cresci, sul de Minas, sudoeste de Minas, era extremamente frio, no inverno papai comprava para nós um par de alpargatas roda. E a gente usava o par de alpargatas até ele ficar como caroço de manga chupada. Aqueles fiapos dele ia abrindo, e a gente usava até o outono chegar, o verão chegar, e aí andava descalço. E a vida foi nos levando. Com 15 anos de idade eu precisei deixar a minha cidadezinha, porque não tinha escola, só o curso primário. E eu havia sido contratado para trabalhar de doméstico na casa de um engenheiro, porque a cidade tem uma das maiores fábricas de cimento do país, chamada Cimento Itaú, que gerou o Banco Itaú inicial, e depois foi se juntando com o Federal de Crédito Sul-Americano, mas guardaram o nome forte, porque Itaú significa pedra preta, pedra dura, Ita, pedra, U, escuro ou preto. Papai, operário da fábrica de cimento, fazendo 4 turnos, portanto sobrava algumas horas durante o dia, e ele então pegava a terra a meia. Eu não sei se entendem o que é a meia. A terra era do fazendeiro, ele dava para o meu pai 3, 4 alqueires e rachava a colheita. Nós entrávamos com a mão de obra, ajudei papai até os 13 anos, quando terminando a escola primária, eu fui trabalhar de doméstico na casa do engenheiro da fábrica de cimento. E descobri um outro mundo. Ele assinava o Estado de São Paulo, o jornal do Estado de São Paulo. Chegava 2 dias depois, que até chegar a despachar, estou falando em 1953, 54, era difícil, não tinha asfalto. De Ribeirão Preto até a minha cidade, 200 quilômetros, era estrada de terra. E eu comecei a ler o Estado de São Paulo, porque ele mandava arquivar tudo, ele guardava tudo. E eu comecei a descobrir outro mundo, um outro mundo. Eu só sabia o mundo do rádio. Como ninguém é perfeito, as rádios mais poderosas que entravam na minha cidade eram as rádios do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com o Cury como locutor esportivo. E eu tornei-me um vascaíno. E vai fazer o quê? E o Vasco continua, vai caindo, e não para de cair, é a verdade. Mas eu me encantei, porque agora eu não só ouvia, eu lia, e comecei a ler política, e comecei a ler o jornal de cabo a rabo, e me apaixonei por letras. Então pedi ao papai autorização, que me deixasse sair de casa. Então saí de casa, fui para Campinas, católico, apostólico, romano, coroinha, auxiliava a celebrar as missas da tradição italiana, do lado do meu pai. Com 17 anos de idade, alguém me convidou para assistir um culto evangélico. E eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica, a igreja do Nazareno, a igreja que hoje eu sou pastor. 54 anos atrás eu entrei pela primeira vez naquela igreja, um rapazinho de 17 anos, e Deus sempre usa alguma coisa para te atrair para Ele. Ele usou a filha do pastor. O pastor era americano, ela era uma menininha americana de 14 anos, eu tinha 17, e eu gostei dela, e ela gostou de mim, e nós ficamos daquele em Seba, até que um dia eu fui a um acampamento de jovens, e com 17 anos, eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E a minha vida mudou completamente. O difícil foi enfrentar a família, uma família super tradicionalíssima. Mamãe viu que havia mudado a minha vida. Mãe vê, pai não vê, pai é trouxa. Mas a mãe viu que tinha mudado. Eu já tinha outro comportamento. E um dia eu falei: mãe, arruma minha roupa, porque amanhã eu vou à igreja. Uma cidadezinha de 3 mil habitantes, tinha 2 igrejas. Tinha uma igreja católica no centro, como sempre, e uma igreja presbiteriana, pequenininha, lá numa ruazinha escondida. E a mamãe, como se faz na roça, arrumou minha roupa, colocou numa cadeira, assim, a camisa em cima da cadeira, a calça espichada aqui, e eu vesti e saí. E ao voltar, a mamãe chamou-me, ela tinha o hábito de ter um confessionário em casa, que era no quarto dela. Ela chamou no quarto, passou a tramela
uma tramelona assim, sabe o que é tramela, não é? Tramelou e disse: onde você foi, filho? Igreja. Mas na nossa igreja é para cima, você foi para baixo? E a igreja de baixo é dos crentes. Você foi na igreja dos crentes? Eu falei: mãe, eu fui. Eu agora sou crente. Ela falou: graças a Deus. Graças a Deus, porque ela sabia o pilantra que eu era. Graças a Deus. Mas não conta para o teu pai. Por 5 anos eu guardei o segredo. Por 5 anos eu guardei o segredo. E aí foi muitas coisas. Deus me chamou para o ministério. Eu já estava fazendo contabilidade. Meu sonho era ganhar dinheiro, voltar para minha terra, assim, num Carmanguia. Eu ainda sonho em comprar um Carmanguia, entendeu? 62, entendeu? Se vocês acharem, eu compro até 10 mil reais, eu compro, entendeu? Até 10 mil reais eu compro. E eu sonhava: eu vou voltar para Itaú de Carmanguia. Eu vou dar, porque o dono da fábrica de cimento, o filho dele tinha um Carmanguia. Ele ganhava todas as meninas da cidade. Falei: vou passar a perna nesse cara, eu vou chegar de Carmanguia também. A verdade é que Jesus mudou minha vida. Me chamou para o ministério. Eu deixei tudo. E 4 anos depois tornei-me um pastor da igreja do Nazareno, com 21 anos de idade. E com 21 anos de idade comecei a pastorear. 50 anos tem se passado. 45 anos de bênçãos sobre bênçãos. Com 22 anos atrás eu deixei todo o status da cidade de Campinas, que sempre foi uma igreja conhecida como a Atenas do Brasil. Nível cultural muito alto, nível de vida muito alto. E vim para a Baixada Fluminense, para Nilópolis, para morar num barraco de 3x3 com o zelador da igreja. Homem analfabeto, o qual eu o alfabetizei na Bíblia. E ele morreu pastor da igreja do Nazareno. E a vida foi mudada. 6 anos em Nilópolis, 6 anos em Belo Horizonte. E já estou agora indo para 37 anos de volta em Campinas. Foram 45 anos de bênçãos por todas as maneiras que você pode imaginar. Havia quase que um mistério, aonde eu colocava a mão, Deus abençoava. Foi assim em Nilópolis. Nilópolis construiu um templo que na minha época já era um templo ousado. Hoje a igreja do Nazareno em Nilópolis tem um templo que é para estar em Copacabana, não para estar em Nilópolis. Um dos mais bonitos templos desta região do Rio de Janeiro todo. Deus sempre honrou o meu ministério. Em Belo Horizonte eu tornei uma pessoa muito conhecida, talvez por essa extroversão, fazer amizade com todo mundo. Lecionei em todos os seminários, metodista, presbiteriano, pentecostal, porque eu não tinha barreiras. E Deus deu-me cabeça boa. Mas Deus me chama de volta para Campinas. Eu não queria voltar para Campinas. É difícil voltar para a igreja onde você nasceu. Os velhos estavam lá. Os meus professores do seminário estavam lá. Os meus mestres estavam lá. Os americanos estavam lá. Era uma igreja governada pelos americanos naquela época. Mas Deus me chamou. E nós obedecemos. Assumimos a igreja de Campinas com cerca de 150 pessoas em 1980. E este mês agora nós completamos 10 mil membros em comunhão. E 50 novas igrejas plantadas naquela cidade, nesses 37 anos que nós estamos. Uma igreja que tinha pouco mais de 100 membros, hoje na cidade tem mais de 30 mil membros na cidade. Deus honrou o meu ministério. Eu achei que o céu estava na terra durante 45 anos. De 5 anos para cá, Deus resolveu cobrar o dízimo. Da forma como Deus faz. Ele resolveu colocar-me no vale da provação. Como eu disse para vocês, para os irmãos e irmãs, criado numa casa de camponeses, meus avós italianos, meu pai, e a cultura era italiana na minha casa. Havia 2 coisas que eu não entendia. É que logo depois de uma safra de uvas abençoada, aonde colhíamos centenas de quilos, eu não vou falar milhares para não cair na hipérbole ou no exagero,
amassávamos aquele vinho, aquela uva com os pés, e depois fazíamos o nosso próprio vinho. Café da manhã não era café, era vinho com pão. Teve até um filme chamado Marcelino, Pão e Vinho, que é da tradição italiana. Eu não entendia que logo depois da safra, meu avô, minha avó, meu pai, meus tios pegavam as tesouras e podavam as videiras, cortavam aqueles galhos que haviam enriquecido a nossa mesa, havia enriquecido a nossa casa. E aquela poda, aqueles cortes, eu não entendia. Eu não entendia por que o meu avô depois pegava as ramas e cortava em 30 centímetros e plantava todas beirando o muro da nossa casinha, mas era um terreno grande. Eu não entendia por que a minha avó, logo depois que as roseiras soltavam rosas brancas, amarelas, vermelhas, caía as pétalas, ela ia lá e podava, ela cortava. E realmente eu fiquei muito tempo sem entender, até que ao estudar as Escrituras e conhecendo esse texto, eu fui procurar nas bases mais sérias do que quer dizer o que Jesus disse nesta palavra: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. A palavra cortar aqui no original é podar. Todo ramo que não der fruto. Mas eu tinha dado fruto 45 anos. Eu tinha tido um ministério honesto, 100%. Quem me conhece sabe o que eu estou dizendo. Desde menino, honesto. Nunca entrei em falcatrua, nunca me misturei com nada que não fosse no padrão de Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Me relacionei com os colegas com integridade. Se chacoalhasse a minha árvore, tinha pecados, mas não tinha pecados morais, não tinha pecados éticos. Estava tudo em ordem entre eu e Deus, marido de uma só mulher. Graças a Deus, porque uma só dá uma canseira que não é brincadeira. Doido é quem arruma outra, entendeu? Marido de uma só mulher, criando os meus filhos no temor do Senhor, ao ponto dos filhos todos servirem ao Senhor. Eu não tinha pecado para esconder, mas nesse período, completando 45 anos de ministério, eu experimentei o que significa o poder da poda. Deus resolveu pôr a sua tesoura nos galhos da minha vida, tocando as 3 áreas mais difíceis de você encarar perdas na sua vida. A primeira vara que Deus podou na minha vida foi a vara dos relacionamentos. Eu sou gregário, todos nós somos gregários. O homem é um ser gregário, mas eu sou gregaríssimo. Eu gosto de tudo que é de massa. Meu time em Campinas é a Ponte Preta, não é o Guarani. O Guarani é time de galinha, entendeu? Eu sou a Ponte Preta, que é time de negão, é time do povo, é time da raça, entendeu? Sempre gostei de coisas assim. Mas fazer o quê? Eu aproveito a ausência dos bugrinos e revelo a identidade deles, galinhas, entendeu? É o adjetivo deles lá, viu, irmão? Nada a ver com outra galinhagem por aí. Lá em Campinas, no sentido do futebol. Eu sou gregário. Portanto, gente, nunca desconfiei de ninguém. Quando o pastor Silas começou a relacionar-se conosco, porta aberta, igreja é sua, traga caminhão de livro, leve a oferta com ele e com os 2 ou 3, não mais. O outro é Jeremias Pereira, que eu vi o nome dele por aí afora. Meu grande amigo, meu amigo de alma, de coração e de tudo, meu parceiro. Comecei a criar jovens pastores, e entre os muitos jovens pastores que eu criei, teve um pelo qual me apaixonei. Eu era Davi, ele era Jonatas. Se ele era alguém que eu esperava, era ele. Flávio não estava na lista, ele estava na lista. Eu fui dando corda,
Eu fui dando corda, soltei a pipa, não pus cerol. Meu problema foi que eu não pus cerol. Eu não sei pôr cerol na vida dos outros. Eu fiquei só aqui na linhazinha encebada, ó. E de repente ele começou a armar dentro da própria igreja uma outra igreja. E até que um dia ele saiu pelas portas do fundo, levou umas centenas de pessoas, e eu tive a primeira poda na minha vida, que é a poda dos relacionamentos. Doeu até o fundo mais profundo da alma, porque não existe dor mais profunda nos relacionamentos do que a dor da traição. Talvez se perguntasse para Jesus qual foi a dor maior que ele sentiu, se foi a dos pregos ou se foi o beijo de Judas, ele diria: o beijo de Judas. Porque para o prego eu vim preparado, para o beijo de Judas eu não estava preparado. A dor da traição, ela é uma dor que corta no fundo da alma. E quando eu entrei em depressão, Deus começou a falar comigo sobre a doutrina da poda. Diz: toda árvore que eu quero que no futuro dê mais fruto do que deu, eu podo. E Deus está revelando para você hoje que o que você está passando é poda de Deus. É o grande jardineiro, é o grande horticultor. Não é o traíra que você chama, não é o duas caras que você acha que é. É Deus cortando galhos velhos, galhos secos, limpando a videira para que ela produza mais e mais fruto ainda. É de Deus. No momento você acha que não é de Deus, no momento você acha que é malandragem, que é ingratidão, que é falta de caráter, é também, mas a ação é de Deus. É Deus limpando a eira para que venha galhos novos, com saúde nova, dando frutos novos para a glória de Deus. E eu comecei a entender por que vovó cortava os galhos da roseira, por que vovô cortava as varas da videira. Não é porque ele não as amava, é porque ele as amava. E sabiam que galho seco tem que ser cortado. Se você não cortar, a vida vai cortar. Há um momento, irmãos, que relacionamentos têm que ser cortados. Se você vê que a pessoa que anda contigo já não olha mais na mesma direção, corta, porque a Bíblia diz que se dois não concordarem, não podem andar juntos. A coisa vai tomar outro rumo. E antes que seja tarde demais, Deus poda. Vocês que gostam de estudar, vai no original. Não é podar, não é cortar, é podar. É cortar para que brote algo novo. Não é cortar para matar, é cortar para reproduzir. Porque ele diz aqui, ele corta para que dê fruto, para que dê mais fruto. A palavra aqui, o aumentativo, dá sentido. Poda para que produza mais. Vem um ramo novo, mais viçoso. Ele vai produzir umas uvas maiores, as rosas. Minha avó tinha umas coisas que, claro, eu era ignorante. Vovó sabia fazer enxerto. Vocês já viram fazer enxerto de rosa? É um negócio maravilhoso. Vovó pegava um broto de uma rosa branca, um broto,
e vinha numa roseira vermelha, fazia uma cirurgia, um cortezinho no horizontal, um cortezinho na vertical, abria com carinho a roseira, pegava o broto da rosa branca e enxertava na roseira vermelha e amarrava com um cordãozinho. Daqui um pouco o brotinho começava a crescer e nascia rosas salpicadas, branca e vermelha, e nasciam rosas cor de rosa na roseira branca e branca na roseira vermelha. Nós somos videiras enxertadas. Deus enxerta essas provações na nossa vida para que o nosso fruto seja mais bonito, porque o propósito de Deus na provação da poda é que você dê mais fruto. Venci essa etapa. Claro que o tempo te ajuda, mas no meio dessa etapa, porque foi durante, eu já estava com 65 anos, sempre tive uma saúde boa, criado na roça, comida sem tóxico, na banha de porco, aqueles pedação de carne de porco desse tamanho guardado na banha. Vovó matava os porcos, fritava o toucinho, guardava aquelas latas com a carne frita, cozida dentro. A gente voltava da roça, jogavam uma panela de ferro, jogavam uma concha com a banha e um pedaço de carne de porco, aquilo frigia. Você quebrava 3 ovos de galinha amarela, aquele ovo, não é esses ovos de granja, que parece mais, desculpa a expressão, catarro. E parece aquele negócio, aquele ovo vermelho. E a gente jogava uma farinha de mandioca no meio, ou de milho, dava uma mexida com aquilo, jogava um arroz no meio. E aí você cantava: vencendo vem Jesus. Bênção. Fui criado com essa comida, portanto com 65 anos eu estava muito bem. Mas lá na roça, usando agulhas compartilhadas com o único farmacêutico da cidade, ele pôs agulha em alguém que tinha hepatite C e pôs agulha em mim, e 40 anos depois manifestou-se em mim o terrível e mortal vírus de hepatite C. Eu comecei o tratamento, que é o tratamento de 1 ano, numa das melhores universidades do Brasil, que é a Unicamp, com os remédios que só a Unicamp poderia me dar, que eu não teria dinheiro para comprar. E eu tive um tratamento de 1 ano. Eu fui me desmilinguindo, eu fui me acabando. A única coisa que eu deixei de fazer foi, que eu não deixei de fazer, foi de ir aos cultos. Mesmo a igreja fez um cômodo com ar-condicionado, com a televisão, para que eu pudesse assistir o culto. Mas eu não tinha apetite, o que entrava saía. Eu não tinha forças. Não foi 1, nem 2 e nem 3 vezes que, ao sair do banho, eu me olhava no espelho e dizia: desta noite eu não passo. Nesse período lá, quase no fim, eu estava muito esquálido. Pastor Silas visitou-me. Eu me lembro de uma cena que talvez ele se esqueceu, mas eu não. Na sala da minha casa, ele foi orar, eu ajoelhei-me e pus a minha cabeça em cima dos seus pés. E eu disse para Deus: ó Deus, usa esse homem, usa esse homem. Ele orou comigo. O tratamento terminou. Mas quando o tratamento estava terminando, Deus estava preparando uma outra poda. Essa poda é a poda de Deus quando Ele toca no nosso corpo. Eu digo que a primeira poda é quando Ele toca nos nossos relacionamentos. Meu irmão, não foi à toa que Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como você ama você mesmo. Não há ninguém no mundo que você ame mais do que você. Não há. Esse negócio que eu amo mamãe é papo furado. Amo mamãe acima de todas as pessoas. Eu amo mamãe. Eu amo meus filhos, mas
a pessoa que você mais ama é aquela cara amarrotada que toda manhã você olha no espelho e você diz: bom dia, a vida está aqui. Não há amor maior do que o amor que nós temos por nós e pelo nosso corpo. Não há. Não há. O outro é de Deus, também não há. Mas no nível horizontal, não há ninguém que você ame mais do que essa cara feia que você tem. Eu vi minha vida indo pelo esgoto. E de novo, eu voltava para a palavra, e ela dizia: aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. Ele é o meu ramo, e se ele permanece em mim, ele agora não vai só dar mais fruto. Versículo 5 disse: ele vai passar a dar muito fruto. E aí eu comecei a examinar a qualidade do meu ministério, porque até então eu tinha analisado a quantidade. Quantas igrejas eu plantei, quantos missionários eu mandei, quanto dinheiro eu dei, quantas coisas eu fiz. Deus disse: você só faz se eu mantiver a minha mão sobre a sua cabeça. Então eu vou dar mais uma podadinha aqui, senhor Guerra, com licença. Creu tocou no meu corpo. E quando Deus toca no nosso corpo, irmão, você vai ter que rever a sua teologia. Primeiro, a sua teologia da soberania de Deus. Se Deus é soberano, como você diz que Deus é soberano, você não tem que questionar coisíssima nenhuma, porque você é barro, ele é o oleiro. Não é assim que você prega para os outros? Tu é o barro, ele é o oleiro, ele molda como ele quer. Mas quando ele pega o seu barro e dá uma truncada nele, você diz: ai, 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 ai. Você descobre que esse barro é de má qualidade, que esse barro é ruim. Ele diz: eu vou dar uma podadinha nesse barro ruim, para que ele dê mais fruto. E quando você começa a conviver com a aproximação da morte e com a brevidade da vida, você descobre que você não tem mais tempo para perder, porque este pode ser o primeiro dia do resto da minha vida. Este hoje pode ser o primeiro dia do resto da minha vida, e é. Já passaram 71 anos. Será que eu estou esperando mais 71? Eu tenho cara de Matusalém por acaso? Já foi, amigo, já era. Agora eu estou na gordura, estou na sobremesa, estou na experiência, estou cheirando neto. Neta, né? Porque meus filhos são muito de serviço. Não me arrumaram nenhum neto, só neta. Tenho 5, mas não troco por 5 homens de jeito nenhum. Ô, trem bom, é menina. Cheiro gostoso é o cheiro de menino. Já tem, pastor Ciro? Menina, beleza. Não troca por um homem, não. Não vale a pena. Não vale a pena. Deus poda o nosso corpo, irmãos. Lembre-se que por mais que você tenha orado para os outros serem curados, eu creio em cura divina e tenho ministério de cura divina. Eu gastei todos os vidros de azeite que eu tinha em casa ungindo minha cabeça durante a minha doença, e Deus não me curou. Os pastores todos da denominação e amigos oraram por mim, Deus não me curou. Deus produziu uma poda na minha vida no tamanho do tratamento da Unicamp. 12 meses, 3.450 injeções, 5.600 comprimidos e 58 interferon. E se você não sabe o que é interferon, experimenta um pelo menos, você vai ver o que é. O dia que você toma, você é um cachorro esparramado no chão. Eu passei por todo o tratamento. Faltando 3 doses, a minha médica disse: se o senhor quiser parar, o senhor já pode. Eu falei: não, senhora, eu não sou daqueles que retrocedem. Falta 3 semanas, para quem aguentou 50, 49, eram 52, eu vou tomar as 3 semanas. Ela falou: quisera eu ter mais pacientes igual o senhor.
E que médica foi a médica que me tratou. Tornou-se uma grande amiga minha. Deus poda os nossos relacionamentos. E Ele não mexe num amigo que você está doido que ele ir embora. Ele mexe na menininha dos teus olhos. Ele não manda embora aquele seminarista, aquele pastor auxiliar, que você está dizendo: Senhor Jesus, toma que ele é teu. Aí Jesus diz: não, filho, ele é teu. Meu é aquele que você está achando que é teu. Tchau, 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 a tesoura de Deus. E esse corpão sarado, 65 anos, eu contava a garganta na frente da igreja. Não tenho medo da morte, eu vou para o céu. Para mim, eu viver é Cristo, morrer é lucro. E aí fui vendo minhas pernas afinar, meu pescoço ficar igual o pescoço de frango da Sadia. E olhava no espelho e dizia assim: não passo dessa semana, não passo. E Deus dizendo: podinha, meu filho, é para você dar mais fruto. A primeira foi para que você desse fruto. Agora eu estou dando mais um cortezinho para que você dê mais fruto. Ele podia ter parado aqui, mas Ele preparou a terceira poda na área mais difícil que um ser humano é capaz de passar. 2 filhos varões e uma princesa que nós temos, que é do coração. Nós a adotamos quando ela tinha 12 dias. É a nossa princesa, é a rainha de casa. Mas o meu filho mais velho, ele era muito diferente do Flávio. O Flávio parece muito comigo. Ele é o oposto. E normalmente você se relaciona melhor com o oposto. Porque eu e ele, 5 minutos, pau quebra. Não precisa mais do que 5 minutos, é igual. Falamos igual, pregamos igual, gritamos igual, xingamos igual, tudo igual. A única coisa que nós não somos igual é que ele é Flamengo, eu sou Vasco. Mas eu sou Ponte Preta e ele é Ponte Preta também. Porque eu tinha que arrumar alguma coisa na vida para ele me agradar. Mas o outro filho trabalhava para mim, era o meu administrador, não sabia quanto que eu tinha no banco, não sabia como é que estava a minha conta, sabia de nada, ele cuidava de tudo. Quando ele veio a moto, dizia: ô velho, controla aí o dinheiro, hein, que a conta estourou. Eu dizia: tua mãe, foi tua mãe. Quem estoura a carteira é tua mãe, fala para tua mãe. Ela disse que não foi não, que foi o senhor. Eu falei: levanta a conta. O relacionamento era não de um funcionário, mas era, o cara era meu chegado. Mas a vida começou a bater nele. Primeiro o casamento desmoliu. Casou errado. Casou na igreja, mas casou errado. Tem gente casando na igreja errada, hein, gente? Esse negócio que Deus revelou, ou revelou a perna da menina para você. Você olhou aquele tornozelo e disse: que revelação! Fala mesmo, Deus. É Deus falando, irmão. Não tem dúvida nenhuma, não. Há casamentos dentro da igreja que não foi feito de acordo com a vontade de Deus. Qualquer pastor ajuizado aqui, meus colegas, sabem disso. Foi hormônio. Fumigou e o cara não aguentou, ele trancou. Foi hormônio. Aquela menina andando igual gazela. O cara não aguentou, meu irmão. Ele pediu ela em casamento. E como a mulher não rejeita pedido de casamento, mesmo que o homem seja feio, porque a mercadoria está rara e fraca, vai e sobra para nós. E ele teve um casamento horrível, terminou em divórcio, que ele não aceitou, porque ele amava a esposa desesperadamente, e a saúde dele foi enfraquecendo, tornou-se diabético. Fez, é assim tecnicamente que se diz, fez, não é ter, é fazer. A pessoa fez um câncer, fez uma dilatação, uma dissecação da veia aorta. Uma dilatação da veia aorta é pré-morte. Quando ele teve o primeiro ataque, nós corremos os melhores médicos e disseram: ele tinha 39 anos, ele vive no máximo até 50 anos. Então nós tínhamos uma esperança de estender esse tempo, porque não tem cirurgia, não tem jeito de cortar e trocar o tubo, tem que acontecer para intervir. Mas numa dessas interferências, a veia aorta dele rompeu.
Ele com 40 anos de idade, Deus levou o nosso filho. Não há dor maior, irmãos. Eu perdi meu pai e minha mãe, mas com idade. Eles já tinham vivido a vida deles. Meu filho não. Se eu pudesse dar nota de merecimento, e se Deus consultasse pastor, quem ele deve levar da congregação, meu filho estava no fim da fila, que eu diria para Deus levar. E não por ser meu filho. E se mérito fosse segurança de vida longa, ele merecia viver 80 anos. Ele era um bom homem. Bom homem. Um bom homem. Mas ele durou 11 segundos. Estourou a veia e saiu sangue por um dreno, como se tivesse aberta a torneira de uma caixa d'água, e saiu um tufo de sangue. Eu fui até o quarto, o Flávio entrou comigo para ver o seu corpo. Parecia um lençol branco, não tinha uma gota de sangue no corpo. E o pior é que a sua esposa não tinha dignidade para enfrentar a criação de 2 filhas. Uma está com 20 anos agora e a outra indo para 17. E a última palavra que ele disse para mim na noite anterior à sua morte, eu fui visitá-lo depois que ninguém mais ia, depois de meia-noite. Entrei na UTI, ele estava acordado. Ele me chamava de velho. Ei, velho, pode dormir. Pode dormir você, rapaz, que está aqui. Acordado porque estava esperando o senhor chegar. E aí? Força. Ele estava abrindo uma franquia perto da igreja. Uma franquia tipo McDonald's, aquele Burger King, por aí fora. Não dessas marcas. Você precisa levantar para a gente tocar aquela loja. Ele falou, velho, você vai ter que tocar aquela loja sozinho. Eu tenho um pedido para fazer para você. Você cuida das minhas filhas. Foi nossa última conversa. Você cuida das minhas filhas. Dormiu na manhã do outro dia. Rompeu a cirurgia que ele fez. E em 10 segundos ele foi estar com o Senhor. A tesoura, essa foi a poda. Quem aqui já passou por ela sabe o que eu estou dizendo. Essa é a poda, irmãos, que dói cada fissura de nervo que você tem na sua vida, cada célula que move no seu organismo, cada neurônio do seu cérebro ajunta numa dor que não tem jeito de qualificar e nem de explicar. Podou na minha carne. Não é podar minha saúde, não é podar meus relacionamentos, podou na minha carne. Cortou na minha carne. Da forma mais doída possível, da forma mais profunda possível. Vou dizer aqui, porque eu já disse em alguns lugares, assunto resolvido. Mas por um mês eu pensei seriamente em matar a mulher dele. Porque ela produziu, na lei humana, você consegue matar uma pessoa por sofrimento. Há pessoas que morrem de coração arrebentado. Ela fez isso. E eu digo isso diante de Deus e de todos os demônios que levaram ela a fazer isso. Mas Deus me ajudou a vencer. E eu peguei minhas netas, 4 anos e 3 meses já fazem isso. Minha neta mais velha está indo para o 3º ano de medicina veterinária. A de 17 anos, eu acho que vai se tornar uma atleta, porque ela corre como uma gazela. E elas almoçam comigo todo dia. Eu pago a sua escola, pago os seus custos e pago o que for preciso. Porque eu fiz um voto com meu filho. Eu vou cuidar das tuas filhas. A poda de Deus, meus irmãos, é um instrumento benéfico, mas é um instrumento doído. Não é por ódio a parreira ou a videira que o viticultor vai lá e corta. Não é por ódio a roseira que a minha avó ia lá e cortava. O texto da palavra que eu estou expondo, tentando expor, diz aqui no verso de número
Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto. Se alguém permanecer em mim, será lançado fora. Permaneceres em mim, se permaneceres em mim, nisto é glorificado. Se guardardes os meus mandamentos e permanecerem no meu amor, assim como no meu amor permaneço, e aquele que assim o faz, esse dá muito fruto. Dá fruto, dá mais fruto, dá muito fruto. Esse muito fruto fecha um ciclo de 5 anos da minha vida, que é agora. 5 anos que eu tenho passado doença, perda do colega, perda da saúde, perda do filho. 5 anos, de 50 de ministério, Deus disse: 5 é meu, vou tratar com você, para que os próximos 5 anos, que é o que eu espero ter de ministério, eu tenha o melhor período de ministério em toda a minha vida. Que não depende mais de quantidade, depende mais de qualidade. Eu não estou tratando com pessoas para encher espaços, eu estou tratando com almas imortais, que dependendo de uma ação minha, irão para o céu ou irá para o inferno. Então Deus disse: deixa eu podar-te, filho. Não tem poda sem dor, não tem poda sem dor, mas também não tem poda sem objetivo. Todas as vezes que Deus estende a tesoura em sua direção, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele diz: é para que você dê fruto, é para que você dê mais fruto, é para que você dê muito fruto. Eu quero profetizar para os colegas pastores, aqui nesta noite, que o melhor tempo do seu ministério não é o que aconteceu, é o que está na frente e que vai acontecer. Talvez você já fez coisas que você diz assim: já posso parar. O que eu já fiz já dá para o meu nome ficar colocado nos anais da história da minha igreja ou da minha denominação. O melhor está na frente, não está atrás. O que já fizemos já está feito, bem ou mal já fizemos. Mas agora, com maturidade, eu sou um homem de 71 anos. Agora eu tenho juízo. E agora eu não tenho brincadeira. Eu não tenho tempo para perder. Eu entendo que as 3 vezes que a tesoura de Deus rodeou a minha videira, foi para que a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, pudesse ter a preeminência total nos meus ramos. E os meus ramos produzissem frutos 100 por 1. 100 por 1. 100 por 1. Hoje eu li uma matéria do Alckmin na revista Veja. E perguntou, a repórter perguntou para o Alckmin qual era o sentimento dele, como que ele pensava a vida depois da morte do filho. E eu chorei quando eu li. Ele diz: todas as vezes em que eu abro os olhos, o meu primeiro pensamento é para o meu filho, mais ou menos na idade do meu filho. O filho do Alckmin tinha 38 anos, o meu tinha 39. É para o meu filho. Há uma mudança nos valores da vida, absolutos. Você que era um cachorrinho correndo atrás da carrocinha do sucesso, você descobre que essa carrocinha, sem ter o seu filho lá dentro, sem ter a tua saúde lá dentro, sem ter os seus amigos lá dentro, essa carrocinha não vale nada, meu amigo. Essa carrocinha vai cair no buraco qualquer hora. Então o Senhor vem e limpa ao redor do tronco da minha videira, e brotos novos começam a aparecer, e folhas novas começam a aparecer, e rosas salpicadas, vermelhas pintadas de branco, branco pintado de amarelo, amarelo misturado com azul. Que negócio é esse? É porque a videira
verdadeira recebeu o enxerto do ramo, e a videira, que é o Senhor Jesus, faz com que a minha vida, a tua vida, seja mais produtiva e seja mais bela para a glória de Deus. Essa é a mensagem do Senhor para a abertura desse congresso. É que Deus está podando a sua vida, não porque não te ama, mas é porque te ama. Ele gosta muito de você. Ele está tirando galho seco, Ele está tirando folhas sem nenhum valor, Ele está limpando. Quanto mais Ele limpa, está lá na palavra de Mateus, Ele tem nas suas mãos uma pá, e Ele ajunta as folhas secas, e Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, para queimar as folhas secas e fazer brotar em nós uma videira nova, não frondosa, mas frutífera. Por isso Deus poda. Ele não poda por raiva, porque Deus não tem raiva. Ele não poda por vingança, porque Deus não vinga nada. Ele não poda por ira, não, Deus não ira. A poda é um ato do amor de Deus para produzir em você a imagem e o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.